Fala galera, tudo bem? Está começando mais um GRAICast, o podcast da equipe GRAI Team. Eu sou o professor Guilherme, responsável pela assessoria e agora também mediador, apresentador desse canal. E hoje nós temos uma corredora, aluna da equipe, a Raquel, que vai trazer a sua jornada, sua experiência e falar um pouquinho com a gente, trocar essa ideia. E a partir de agora, vamos lá, Raquel. Fala pra gente quem é a Raquel, começa a compartilhar essa história com a gente. Vamos conhecer essa corredora, aluna da equipe. Bora! Bora pra cima, né? Bora, sempre pra cima. É o lema. Bom, sou mãe, né? Atleta amadora, casada, sou profissional da área de psicologia, né? E eu sempre falo que uma mente forte, ela ocupa um corpo forte, né? Não existe mente fraca ocupando corpo fraco. Então, a gente sempre precisa se fortalecer, né? Nesses dois âmbitos, eu acho, na nossa vida. Eu me lembro, Gui, que o dia que eu falei com você, né? Eu fui procurar na nossa conversa e tinha ainda. E olha que eu mudei muito de celular e tava lá nas nossas conversas. 22 de agosto, 22 de junho de 2023. E aí eu falei com você que eu queria dar um up nas minhas corridas. Eu era corredora já, né? Eu sempre gostei de correr. Eu lembro que eu fui com você numa corrida em 2014, minha primeira corrida de rua. Você tinha já o grupo de corrida e eu conheci uma pessoa e ela me convidou e eu fui junto. Minha primeira prova era uma prova só de mulheres. E eu lembro que aquele dia já eu fui picadinha, né? Mas ficou lá, aconteceram muitas coisas, né, na minha vida de 2014 e eu fui falar com você em 2022. Né? Pouco tempo, né? Esperou pouco. Sim. E aí eu me lembro que eu fui falar com você porque eu fiz poucas provas antes desse período, antes de 2022. Mas teve uma prova que eu fui embora, foi a corrida do chocolate, foi lá perto do municipal. E eu lembro que eu corria sempre, embora não tinha nem relógio, né? Eu corria mesmo, era uma coisa que era prazerosa pra mim. Eu gostava de correr, mas eu falo que eu não sabia o que era correr, né? Até entrar pra GRAI. E aí eu fui embora e me ligaram. Por que você foi embora? Você ganhou, né? E eu falei assim, nossa, eu ganhei, né? Você ganhou um troféu, eu vou pegar, depois eu te entrego aqui, vou ver como é. E beleza, e aquilo foi mais uma coisa que me estimulou, assim, né? E aí eu falei com você naquela ocasião, em 2022, foi depois dos meus 2 pós-partos, né? Eu fiquei... A Paola tem 7 anos, ela nasceu em 2028 e a Sara 2020. 2018 e 2020. 2018 e 2020 foram os meus 2 partos. E o meu parto da Sara foi um parto, antes, né, assim, a gestação foi na pandemia, né, eu engordei 30 quilos na gestação da Sara, a Paola tinha engordado 20, e aí foi... eu sempre gostei muito de estar grávida, mas me incomodou aquilo, né? Eu fiz pouco exercício físico e aí eu quis mesmo, depois do parto da Sara, foi o parto que eu queria, foi o parto normal, mas a Sara broncoaspirou água no parto e ela ficou na UTI. E eu não fui embora, né? No dia seguinte, a gente ficava pouco tempo, né? Tinha sido parto normal ainda, ela nasceu 3 da manhã e me deram alta às 6 da manhã. E aí aquilo foi assim, avassalador na minha vida, né? Eu tinha uma filha fora, então eu queria sair por conta da Paola, mas eu queria levar a Sara, né? E o médico falou assim, você tá de alta, depois de 3 horas dela ter nascido, você pode visitar a sua filha lá na UTI e depois você pode ir. E qualquer coisa eu te ligo. E eu lembro que eu fiquei lá, eu e meu marido um pouco, né? E eu falava assim, meu Deus, dá vontade... E ela era tão perfeita, eu olhava ela naquela incubadora. Imagine... essa situação na pandemia, né? Então, assim, era muito angustiante. E aí ele me ligou no dia à noite que eu fui embora e ele falou assim, a sua filha tá 90% curada, amanhã você pode vir amamentar. E aí eu amamentei ela no outro dia, depois no dia seguinte nós fomos pro quarto, graças a Deus a Sara não tem nenhuma sequela do que ela passou, mas foi algo que foi muito marcante pra mim, né?
E aí, o pós-parto, claro, eu fui digerindo tudo isso que eu tinha passado. E aí eu me apeguei muito na corrida, né? Que era já um ponto que era algo que eu gostava. E aí em 2022, né? 2021 eu ainda fiquei ali me recuperando um pouco do que eu tinha passado. E 2022 foi quando eu entrei em contato com você. E falei, Gui, eu me lembro, né? Quero pôr desafios, né? E aí eu te mandei logo em seguida, né? Eu lembro assim, Gui, eu não sabia o que era correr, né? Eu nunca tinha feito um treino de tiro. Então foi muito legal. E 2022, em dezembro, eu fiz a minha primeira meia maratona, né? Então, eu fiz a Half Marathon, né? Eu comecei em junho com você, em dezembro eu fiz a meia, em 2023 eu fiz a minha primeira maratona, né? E eu sei que em tudo que eu passei, assim, sempre eu acho que eu fui muito presenteada, né? Por Deus, eu acho que eu sou muito privilegiada das coisas acontecerem, até as dificuldades que aconteceram, coisas desagradáveis, desconfortos, né? E eu acho que esses desconfortos que acontecem na nossa vida, eles nos fazem crescer o tempo todo, né? Você é meu professor e você sabe que eu não sou uma aluna que eu reclamo, né? Eu não reclamo dos desconfortos dos treinos, porque eu sei que eles servem pra gente evoluir, né? Como tudo na vida, né? A corrida imita muito a vida, né, Gui? Legal, vamos lá. Você já Falei um pouquinho. falou um pouquinho, um poucão. Sim. E me respondeu algumas perguntas que eu já ia colocar aqui em xeque. Mas vamos trabalhar um pouquinho essa questão de corpo e mente. Uhum. Você falou que uma mente forte se habita num corpo forte e um corpo forte se habita numa mente forte. Uhum. E a gente acredita também que o corpo e a mente são situações que andam junto, correm junto, não correm separado. Para você, Raquel, mãe, corredora, como que a corrida entra na sua saúde mental? Na verdade, eu acho que é uma junção, né? Eu acho que eu faço terapia há muitos anos por conta da minha profissão mesmo. E eu acho que uma coisa não exclui a outra. Não que eu acho que todo mundo precisa de terapia, nem que todo mundo tem que correr, né? Mas foram pontos que pra mim foram primordiais pra pessoa que eu sou hoje, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes as pessoas até confundem os desconfortos com algo que não é bom, ou com que a gente não deva sentir, ou com até que tenha alguma coisa de errado, né? E eu não acho que é isso. Eu acho que a corrida, pra mim, é um cuidado com o corpo. Claro, é onde eu me encontro, eu me reencontro, né? Eu treino muito sozinha, e eu trabalho muito minha mente na corrida. Mas muitas vezes a corrida é aquele momento meu, só meu. E que ninguém, na verdade, pode fazer por mim. Então, é ali que eu também treino minha mente, né? E eu aprendi muito isso nos treinos para maratona. E quando você corre, nesse momento, você com você, esse two and two aí, vocês dois, você e a corrida, quais são as sensações que você tem durante, no pós-corrida? O que isso traz de benefício para você? Eu acho que é treinar a mente e o corpo, né? Por isso que eu acho que é uma junção, né, ali. Não é fácil, não é leve pra mim, e eu já ouvi de muitas pessoas. Por exemplo, assim, pra você é fácil, né? Talvez a genética e não é, né? E hoje eu sabia que eu ia estar aqui e eu fiquei pensando muito a hora que eu acordei, eu fiquei tentando me sentir bastante para tentar, porque às vezes a gente não consegue colocar em palavras, né, alguns sentimentos ou coisas que a gente acha. Mas aí a hora que o despertador tocou, tava uma delícia a minha cama. Eu não queria sair, né? Eu tava cansada também, né? Eu tenho uma rotina de casa, né? De mãe, de profissional também, de esposa, de filha. E eu não queria ir. E eu não vou dizer pra você que nunca aconteceu de eu desligar e falar, não, hoje eu não vou.
né? Sim, já aconteceu, mas foram raríssimas vezes, né? E eu acordei, e eu desligo, eu não tenho a prática de colocar vários, é uma vez que vai tocar e eu vou levantar. Porque eu não dou mesmo muito tempo pra eu brigar com a minha mente, né? Não dou muita opção pra mim, né? Então, agora você levantou e eu vi, tocou lá, 4h15, porque na verdade às 6 e pouco eu precisava estar de volta, né? Então eu treino muito, muito cedo. E aí eu olhei lá o treino, geralmente eu anoto, né, o meu treino, porque eu não corro com o celular. E aí eu pensei, nossa, 2,5 os blocos, né? Bom, vamos lá e vamos ver o que sai. E aí eu fiz o aquecimento e eu já queria desistir. Então é uma briga a todo tempo. E eu fiz o aquecimento, eu queria, não, Raquel, vamos lá, vamos fazer o primeiro bloco. E você faz não, agora eu vou desistir. E eu pensava, né? Então é o tempo inteiro uma briga, né? Ultimamente, eu tenho treinado para 5, né? Eu quero melhorar nisso, né? A gente vai colocando objetivos, e aí eu falo que é só 20, né? Tô lá na casa dos 21, é só 21, mas é insano o meu mental. Ele fica me burlando o tempo todo, até porque faz parte do ser humano querer parar quando acontece o desconforto, né? Mas é isso, né? O que a gente estava falando, não existe crescimento, evolução, se a gente não passar por isso. E aí isso não é só na corrida, né? É em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa suportar esses desconfortos que a gente mesmo se coloca, né? E que tem um tempo ali. Você sabe que você vai ficar... E aquilo vai acabar, né? Então, se sustentar nesses desconfortos propositalmente faz a gente evoluir. É fácil? Não. E como é essa Raquel? Acorda cedo, 4 da manhã, treina, chega em casa, tem filha, arruma tudo, vai pra escola, vai pro trabalho, volta, tem casa, tem marido e tem tudo. Tem banho, comida. Tem tudo. Como você organiza essa rotina? Como é isso combinado com os filhos, combinado com o esposo? Como você organiza para ter esse momento, Raquel? Sim. Você falou que a corrida é o seu momento de conexão com você. Então, como isso sai do papel, sai de um combinado e vira realidade? Porque, assim, para muitas pessoas é muito difícil ter essa organização. Sim. A rotina. A rotina. E para mim também é difícil. Sim. Você falou que para você também é muito difícil. Mas como você faz isso? Não tem mágica, né? Tem a rotina mesmo que a gente estabelece e é um combinado, claro que, né, com o meu marido, que é muito parceiro. Eu falo que ele faz melhor a maternidade do que eu. Mas a gente tem, sim, os nossos combinados e eu gosto muito na educação das minhas filhas da rotina, né? Eu acho que isso é necessário para a rotina, né? Para a educação de uma criança, para muitas coisas, para ela se sentir segura, crescer segura, você tem uma rotina, né? Nunca sai? Não, muitas vezes sai, né? Mas a gente sempre tenta voltar tudo na nossa vida, né? Então, assim, a gente vai numa festa, a gente vai viajar e sai, e eu acho que isso também é importante, mas eu gosto de me prevenir, de me adiantar, né? Então, assim, de combinar para eu estar aqui hoje, por exemplo, né? Teve uma organização, meu marido tava lá e entrar daqui a pouco para trabalhar, né? Ele dorme, eu durmo muito sozinha com as meninas, porque ele muitas vezes ele vira à noite, então eu precisava de alguém para ficar esse tempinho até eu voltar lá, né? Porque ele vai ter que sair. Então, assim, a gente tem combinados e a gente vê junto a melhor forma. Dá para fazer? Não dá para fazer, né? Eu tenho vários sonhos, e eu me lembro que a maratona, por exemplo, né? Como eu vou fazer? E eu falo que eu fui privilegiada porque era aqui. Eu lembro que eu falei pra você,
eu queria fazer, Gui, né, uma maratona, mas nossa, é muito difícil eu fazer prova fora, né? Eu faço muito poucas provas fora da cidade por conta dessa logística das meninas, né? De não ter com quem deixar, às vezes dá pra gente levar, às vezes a gente, né, ó, hoje você faz isso, amanhã você, o outro que pode fazer, e a gente vai se adaptando a isso também. Então, tem uma rotina, assim, pré-estabelecida que eu gosto de cumprir, né? É a tal da disciplina que faz parte disso tudo, mas também não tenho nenhum problema em ser flexível, porque eu também acho que para elas, às vezes, é importante, e para nós também, sair da rotina, né? Então, ter um momento só meu, ele ter um momento só dele, termos momentos juntos, só nós dois, junto com elas. É claro que, assim, a gente vai passando por cima, né? Muitas vezes do nosso. Mas é o que eu falo, a corrida é a garantia pra mim de algo que só eu posso fazer por mim, né? Como a minha terapia, no meu trabalho, né? Legal, Raquel. Essa questão de logística, desse combinado, deixa as coisas um pouco mais fáceis. Não que vai ser mais fácil, não. E lá quando você começou a correr, antes de ter as meninas, como que era a Raquel antes de conhecer a corrida e como é a Raquel depois que ela conheceu a corrida? Então vamos dizer assim, quando você começou a correr, você ficou por um período até ter as meninas, Sim. que era um período de que você corria, eu acho que só pelo prazer. Sim, pra fazer alguma atividade Por física. fazer uma atividade. Uhum. Por cumprir a sua meta diária de atividade. Exato. Então, como que era essa Raquel antes? Ela fazia outro tipo de atividade física, não fazia? Era uma pessoa mais sedentária ou sempre foi uma pessoa mais ativa? Eu sempre fui ativa, né? Assim, eu peso 61 quilos desde que eu tinha 15 anos, Gui. E não sai disso. E é engraçado, porque eu engordei 20 numa gravidez, engordei 30 na segunda. E eu continuo pesando o meu peso de antes, né? Tanto que eu tenho roupa que desde que eu tinha 20 anos. Então, assim, tem um marco, né? Sim, ter entrado pra GRA, e isso é indiscutível pra mim. Assim, foi um marco na minha vida e por isso que eu sou tão grata, né? Eu já sabia que era você, desde sempre. Eu já falei pra você. Eu lembro que na corrida do chocolate, aquela do troféu, que eu nem sabia ainda que eu te encontrei por ali e eu te falei, um dia, se for, vai ser você, Sim. né? Porque, sim, tem uma admiração pelo seu trabalho, né? O jeito que você lida com as coisas. Você passa essa tranquilidade para o aluno, você sabe o que você está falando, né? E eu gosto de estar com pessoas, assim, seguras do que estão fazendo. Sim. Né? Então, assim, e passar isso. Igual pais, Sim. né? Que a gente faz. Às vezes a gente também tem inseguranças, mas naquele momento a gente vai estar tranquilo para passar aquilo. Né? Então, assim, então é um marco entrar pra GRA, e eu falo que eu não sabia o que era correr, né? Literalmente eu não sabia o que era correr, e foi muito incrível os treinos, o quanto o nosso corpo é uma máquina. Sim. Né? A gente dá o combustível, né? E que, claro, para mim o primordial são os treinos, né? Que me fazem evoluir. A gente tem muitos defeitos e eu tenho muitos defeitos, principalmente na alimentação. Eu cuido muito bem da minha filha e muitas vezes eu esqueço, né? Então eu chego e trago, nossa, eu fiz a lancheira, eu dei coisas para elas comerem, não comi, né? Mas, voltando um pouquinho, eu sempre fiz pilates, né? Então eu fiz muito tempo e agora, assim, eu tinha um preconceito com musculação, e aí a água vai batendo na bunda, né? A idade vai chegando, né? Tenho 42, e aí eu pensei, eu preciso fortalecer também, né? O Pilates me deu uma base muito boa, mas é muito diferente, né? E até isso eu vi diferença na corrida, né? E outro marco dentro já da corrida foi a maratona, né? Eu acho que ela uma experiência, né? Que, claro, nenhuma prova é a prova, né? Mas é o ciclo, né? Então, os treinamentos para maratona, eles nos fortalecem muito mentalmente, né? E a minha foi assim. Legal, Raquel.
E que mudou na sua vida depois de você ter as filhas, depois de você ter entrado para a GRAI, ter feito a maratona? Como que é a Raquel hoje, corredora? Como você se sente? Maratonista, mãe de 2 filhas, como você se sente hoje? Então, Gui, eu acho que é uma maturidade que a gente vai adquirindo, né? Com a idade, com a vida, com os caminhos, com os erros, né? Muito mais com os erros, com os acertos. A gente aprende muito se permitindo, né? Fazer coisas pela primeira vez, né? Estar aqui é isso também, né? Tipo assim, nossa, é desconfortável? E tá tudo bem, né? Estranho seria se nós não se sentíssemos desconfortáveis com as nossas primeiras vezes, né? Sim. Desde lá, quando a gente é criança, o primeiro passo. Então, assim, são muitas coisas que a gente passou pela primeira vez pra ir amadurecendo, né? Então, é uma construção e eu me permiti muito. Hoje, a Raquel é uma Raquel que se permitiu ter muitas primeiras vezes, né? E a corrida ensina isso, esses desconfortos. Me ensinou a me conhecer também, né? Porque o treinador passa o treino. Mas tem dias que eu vejo lá a planilha e eu não dormi, né? A filha tá doente, eu tô preocupada com uma outra coisa, né? Com algo profissional, uma mudança, né? Que aconteceu. Então a gente precisa se conhecer. E às vezes eu me questiono, ai, Raquel, você tá se burlando aí que você não quer ir, eu realmente, né? E até dores, né? Hoje eu conheço as minhas dores, os meus limites, né? Eu já fui no treino e parei, né? Hoje eu preciso fortalecer, hoje eu preciso descansar, né? Então eu acho que tudo isso é importante e é o que eu falei, a corrida ela imita a vida, né? Eu vejo muito essa construção aí que permeia na corrida ser muito parecido com outros âmbitos da minha vida. Legal. E vamos fazer essa analogia então, linkar a corrida com esses outros âmbitos do dia a dia da sua vida. Como você leva a corrida, por exemplo, para o seu trabalho, para dentro da sua casa, no seu ciclo de amizade? O que a corrida te proporciona, que você consegue fazer essa ligação? Eu acho que é ter esse momento individual, e eu falo muito, né, nos meus atendimentos profissionais mesmo, o quanto nós, enquanto seres humanos, nós precisamos ser egoístas, né? E às vezes essa palavra tende a ter algo pesado ou ruim, mas nós precisamos ser egoístas. Para eu estar com as minhas filhas, para eu estar com os meus pacientes, eu preciso me fortalecer, né? Eu preciso estar bem, é aquela tal da coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para você depois poder colocar no próximo. Sim. Né? E eu até estava falando essa semana para algumas adolescentes que estão aí na fase de vestibular, né? Porque eu trabalho em escola também. E estão prestando, e dessas inseguranças que nos levam, né? Então, assim, ser egoísta é ter esse tempo para se cuidar, né? Então, assim, se todas as pessoas fizessem isso, eu acredito que não só ter pessoas mais saudáveis, né? Mas quando a gente consegue ser egoísta, é olhar para nós e estar disposto a ver o que nós temos de ruim, temos de bom, né? Mas tentar sermos pessoas melhores, né? Eu acho que a maternidade faz a gente inevitavelmente ser, né? E eu falo muito de ter ações intencionais, né? Mas assim, eu acho que olhar para si. Eu acho que a corrida é isso, é ter um momento que é seu. Não precisa ser a corrida, né? Pode ser alguma outra coisa na sua vida, mas que você olhe para você mesmo, né? No caso aqui estamos falando da corrida, né? Mas que seja um momento seu, em que você investe em você, né? E o outro vai estar te observando.
trazer a palavra egoísta, igual você falou, às vezes sopra como algo desconfortável, né? Sim. Mas é no sentido de você ter o seu momento egoísta, ter o tempo para você, né? Exato. Que às vezes a gente acaba não tendo esse momento nosso, se entregando para as questões do dia a dia, que a gente entra dentro de uma bolha. E essa bolha, ela acontece naturalmente. Sim. Quando a gente percebe, a gente já está dentro desse processo. E a gente está com o nosso tempo, com a nossa rotina diária. Exato. Tudo dividido com tudo menos para você, né? Sim. Tipo, E tem essa tendência na mulher, né, Gui? Principalmente na maternidade, né? A gente fica assim por um período... E é fisiológico, só com né? aquilo, sim, Você né? não quer sair próximo do seu Exato. filho, então quer se assim, doar. você vive pra isso, e foi ali que eu pude me reencontrar, né? E claro, eu reencontrei uma outra, Raquel, que aí já era mãe, né? Mas é isso, se eu não fizesse isso, claro que eu tive um parceiro que também me permitiu, né? Mas se a gente não sai, ficar naquilo também é doentio, né? A gente precisa sair para voltar. Então, assim, quando eu volto da corrida, é maravilhoso para mim, né? Eu sempre vou porque eu sei como eu vou acabar, né? O treino. Então, assim, eu volto muito melhor do que se eu não tivesse isso. Cansa, eu não quero, né? Tenho desconforto ali, mas quando eu acabo, é isso, eu me sinto mais forte. As sensações que a corrida promove em você, e em todos os corredores, inclusive comigo, ela é tão prazerosa que faz com que seu dia seja muito mais produtivo. Sim. Você consegue, às vezes, até dar mais atenção, mais carinho, tanto para o seu esposo, para sua família, para o seu trabalho, Sim. do que aquela manhã que você não tem a corrida. Às vezes as coisas ficam um pouco mais estressantes, mais agitadas. E isso atrapalha também o funcionamento, né? Claro. Do seu trabalho e de outras coisas, né? O convívio e tudo mais. E falando dessa corredora da vida real aí, que tem todas essas tarefas, essa mãezona, como a sua família vê você corredora, assim, as crianças, o seu esposo, como que é essa energia dentro, assim, da casa de vocês? Elas, né, elas eram pequenas quando eu já estava lá, né, e elas me viam, elas, né, quando eu tô voltando é a hora que elas estão acordando. Onde você foi, mamãe, né? Correr. Nossa, mas já, né? Eu nunca tinha tido um vídeo, né, de eu correndo. E aí a Fotop, né, maravilhosa, fez um vídeo aí no treino de terça, né? E eu postei e eu mostrei pra minha filha, olha a mamãe correndo, né? Ela falou assim, mamãe, nossa, tô com dó de você. Eu falei assim, filha, é assim, né? O treino é assim. E aí, agora elas já conseguem entender um pouco, né? Mas acho que ela me viu com aquela cara de sofrimento no treino de tiro. Então, assim, hoje eu vejo que elas cresceram vendo aquilo e elas gostam do esporte, né? Então, assim, elas, claro, elas fazem ginástica, elas fazem outras coisas, a gente estimula também, né? E o meu marido também, assim, ele, como eu também, tivemos altos e baixos da prática, né, de esportes, mas ele gosta de me ver porque ele sabe que eu também sou um incentivo. Ele fala assim, se você parar, aí que eu não vou mesmo, né? Mas sempre ele fala assim, vai você, né? Pode ir você. Então, a gente quis, né? Ainda está um sonho a Maratona do Rio pra mim, né? Eu nunca consegui por conta de toda essa logística que eu falei. E aí eu me inscrevi ontem, né? Fiz lá a inscrição pro sorteio e eu falei pra ele, faz também. Aí ele pegou e falou assim, vou fazer pra você. Eu falei assim, não, eu já fiz, né? Faz. E então fica assim, um estimulando o outro, né? E claro, ele também tem amigos dentro da GRA e ele sempre pergunta, e aí, o marido não vai voltar? Eu falei assim, tá voltando, né? Então eu vejo isso assim dentro da minha família. Eles percebem o quanto isso faz bem pra mim. As minhas filhas agora, e assim, eu também nunca imaginei um dia, né, que foi na corrida de domingo que eu ia ganhar dinheiro correndo, né? Outra coisa que assim,
foi aparecendo, né? E hoje não tem mais um esforço para isso, não é o alvo, né? E as coisas vão acontecendo, né? Então, são muitas primeiras vezes de muita coisa. Legal, Raquel, legal. Agora de corredor amador até recebendo premiação em dinheiro. Ah, tava me achando. Sendo que o primeiro troféu ela nem foi buscar, tá? Ela chegou na casa dela. E quando você pensa assim, hoje, a corrida para você, lógico, a gente sempre busca, quando a gente busca uma assessoria também, além do contato em grupo, estar junto, a gente busca evoluir. Sim. A gente busca se performar. Lógico, a performance do Guilherme é diferente da performance da Raquel, que é a diferença da performance do João, que é a diferença da Maria e assim por diante. Hoje, qual que é o seu objetivo hoje? É você performar, você continuar tendo o seu momento, ou é os dois? Porque você falou que você teve fases da vida, como eu tive e outras pessoas têm, que às vezes você precisa interromper por causa de uma gestação, Sim. ou por causa de algum outro motivo. Mas hoje, qual que é a fase que você vive da corrida hoje? O que você tem como objetivo? Sim, na minha cabeça fica, eu não quero parar nunca, né? Eu me vejo velhinha correndo mesmo, Correndo. aquelas que pegam os pódios de 80 anos, né? Hoje, eu tô nas curtas, né? Então eu quero evoluir nisso, né? É algo que também é novo pra mim, né? Porque eu tive lá alguns objetivos de ir até os 42, né? Então eu experimentei isso e não tá fechado isso pra mim, né? De que eu passe por outro ciclo de outra maratona. Eu acho que são experiências e cada ciclo é muito diferente do outro, porque você tá em outras fases da vida. Mas agora é esse, né? Tem os 15 aí da São Silvestre, mas assim, não tenho nada fechado, eu não quero parar de correr. Então eu me conhecendo, respeitando o meu corpo, né? Até onde eu posso. Podem acontecer outras coisas na minha vida que não tem a ver com a corrida, eu também estou aberta, né? Eu não sou uma atleta profissional que vivo para isso, apesar de eu querer viver correndo, né? Então, acho que é isso. Não tenho nada fechado. Não almejo grandes coisas. Claro que eu acho importante a gente colocar objetivos. Quero, sim, alcançar os 20 minutos nos 5 quilômetros. Mas, em outras coisas, isso tá aberto, né? E eu coloco as provas quando dá. Eu não tenho uma pressão. E isso também foi uma evolução, um amadurecimento desse percurso que foi particular meu, né, que eu vivi da minha corrida, das minhas experiências. Legal, Raquel. E você passou por várias distâncias, né? Você saiu lá da sua corrida sem compromisso, depois fez provas de 5, 10, 21, 42. E dessas todas as distâncias que você passou na corrida, qual é a distância que você, tipo assim, mais gosta? Tipo, eu gosto de sair para correr 5 km, eu gosto de fazer prova de 5, de 10, de 21. Eu me encontro mais nos treinos mais longos. O que você mais gosta? A atual é de 5. De 5. Por conta do tempo, por conta da mente também, eu brigo menos tempo com a minha mente, né? Mas eu gosto dos longos do final de semana, eu gosto de fazer porque eu também sei que eles me ajudam nas curtas, então assim, quando a gente tem um objetivo, né, e eles vão mudando ao longo da vida, então é o que eu falei, eu não tenho nada fechado, esse é o momento meu do 5, né, mas vou fazer a prova de 15, né, me inscrevi pra Maratona do Rio, então assim, eu deixo um pouco rolar, né, eu acredito muito nas coisas que a vida nos proporciona, por isso que o meu lema é, esteja pronta, né, o telefone pode tocar e eu tá aqui agora. Né? Então é isso. Legal, Raquel. Eu costumo dizer, né, cara, que às vezes as pessoas elas se desafiam muito em querer ir mais longe, querer provas mais de endurance, de resistência. Sim. E correr 5 km forte é muito difícil. Sim. Eu particularmente acho até mais difícil do que correr uma maratona. Que quanto maior a distância, a intensidade é menor. Sim.
Então a intensidade menor, você controla mais. E a prova de 100 km é uma prova muito rápida, né? Então é aquela explosão, o coração tá na boca o tempo todo, não dá muito tempo de pensar, porque já acabou, né? E dentre tudo isso que você participou nessa longo dessa jornada, você disse que os seus 21 foi marcante no início da GRAI. Sim. Seus 42 foi marcante. Uma coisa bem legal, a gente correu quase os 42 junto, né? Sim. Você me largou na última volta, agora você vai e faz sozinho. Mas é que você tava melhor que o treinador. O treinador tinha feito uma promessa, teve que cumprir, porque era o último dia. Então... E me fortaleceu muito, né? Porque assim, eu acho que a maratona sempre tem os últimos dias antes da prova, da maratona, parece que é de praxe, parece que acontece alguma coisa, né? E eu tive uma lesão, né? Eu caí, literalmente, eu caí, né? Foi no treino de 33 quilômetros, eu caí nos primeiros 5, e eu lembro que eu tava fazendo esse treino, tinha uns 7 homens junto comigo, era com o Hugo, né? E eu fui muito privilegiada de fazer os meus treinos com ele, alguns eu fiz sozinha, mas fiz muitos com ele, e a gente tava lá no pontilhão, e eu caí, literalmente, eu torci o pé. E aí eu me lembro, Gui, eu me lembro disso, eu vim aqui chorar, né? Sim. Eu fui lá fazer... passar no ortopedista, ele falou, você tá fora, você não vai correr, você vai ficar sem correr nada, correr 0, né, durante um mês. Eu falei, filho, mas a minha prova, né, faltava um treino de 36 só, né, e aí eu lembro que eu até escrevi isso, foi um dia pra chorar, ouvir uma segunda opinião, e aí eu me lembro da sua plenitude, calma, respira, né, vamos ouvir uma segunda opinião, a minha mãe falando... Você treinou até aqui, né? Você tá pronta. O retorno depois também, né? Então, assim, teve lá uma lesão, né? E o médico, claro, eu também estava preocupada em estar bem para fazer, não queria correr nenhum risco, porque esse é o meu lema, é correr, né? Pro resto da vida. E aí, a transição de voltar, né? Depois daquela dor, porque realmente teve algo ali. E quando eu vim aqui, você falou assim, você vai fazer 28 quilômetros no elíptico, né? E naquele dia eu escrevi, eu treinei a minha mente mais forte do que o meu corpo pra fazer, né? Então assim, eu tava e eu me sentia pronta pra fazer a maratona. Eu não tinha nenhuma insegurança. Eu só ia parar depois da linha de chegada da maratona, não importasse o que acontecesse. Então eu tava tão segura de que ia dar certo, né? E foi uma prova, uma experiência linda pra mim, Gui, de verdade, assim. Eu lembro que eu corri muito tranquila e várias pessoas, né, foram até lá, né? Pessoas que me esperaram lá, que sabiam daquele ciclo, e que perguntavam, e aí, como que você tá? E eu falava assim, gente, eu só quero chegar, né? Era só o objetivo. Então foi uma experiência pra mim e treinou muito a minha mente. Mais do que o meu corpo também, mas treinou o corpo também, né? Claro. Foi muito legal a maratona, além da gente ter fazido junto, a gente passou esse perrengue junto e foi nessa sala aqui que você veio chorar também. Eu me lembro, em pranto, chorando toda borrada. E, Guilherme, eu não vou fazer, como assim? Eu tô no final, né? Só falta um treino, né? Tipo assim, o pior pra mim era as férias de julho, né? A maratona era agosto e já tava ali, quase comecinho de agosto. Sim. Né? Eu costumo, abrir um parênteses aqui, eu costumo sempre falar para os alunos, você não foi a primeira e espero que seja a última, mas provavelmente aconteça novamente com outros alunos e já aconteceu, que a preparação ela não é jogada fora, né? Às vezes a gente fica traumatizado, fica triste de ter feito um ciclo, inclusive em um dos podcasts anteriores, com você deu certo, com essa outra pessoa não deu certo. Sim. A gente parou, tentou fazer, mas chega uma hora que tem corpo que vai suportar e tem corpo que não vai suportar. Uhum. Mas a mensagem que a gente aprende nisso é acreditar, né? Exato. Não desistir. E acreditar naquilo também que foi feito. Porque a gente não perde o condicionamento de um dia pro outro. Lógico, ficar sem treinar gera destreino. Uhum. Mas o que você produziu em 4 meses, você não vai perder. Você não vai perder em 2, 3 semanas, entendeu? Talvez você
mantendo um ciclo até o final, você iria um pouco melhor. Sim. Mas que a linha de chegada não vai ser sua, isso é só seu corpo mesmo te parar, entendeu? Sim. Então, trazer essa mensagem e acreditar até o fim, eu costumo falar que um ciclo de maratona, aconteceu com você, acontece com muitas pessoas, ele é um ciclo que ele não é uma linha reta, assim, linear. Ele é ondulatório o tempo todo. E dentro desse processo, você vai ter altos e baixos, entendeu? Sim. O momento que você tá lá voando, tá bem, e vai ter momentos que você vai estar aqui embaixo. Sim. Então, por isso que também a disciplina, às vezes você treinar mesmo não querendo, às vezes levantar, cuidar da sua mente, para que você faça isso, vai te dar muitos benefícios para frente, né? Vai te levar até a linha de chegada. E o segredo, isso eu acho que é unânime aqui, quase todos os podcasts que a gente fez, a gente traz essa parte mental, traz essa questão da mente forte, traz essa questão, quase todos que a gente entrevistou faz atividade física para ter os benefícios. Lógico, a gente tem os benefícios bioquímicos. Sim, que os hormônios, né? A endorfina. Ao se movimentar, você libera esses hormônios e você tem esse benefício. Sim. Tá? Mas existem benefícios que a gente é incalculável, não é uma reação química, né? Sim. É uma coisa que você vai saber melhor do que eu, né? Psicóloga, essas coisas não se explica, não sei. Essa questão mental, entendeu? De você ter esses benefícios, ter esse autoestima, melhorar essas questões, de fortalecer essas questões pessoais, né? Te dar coragem. Você falou, o ser egoísta não é prejudicar outras pessoas, não é ser egoísta por cima de ninguém. Mesmo, ter o seu momento. É ter o seu momento. Se cuidar. E isso é importante, né? Porque tem coisa que ninguém vai fazer pela por gente. você. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Né? Então, assim, é você se imaginar sozinho mesmo. Quem vai vir te buscar? Bora que ninguém vai vir. Né? Ninguém vai vir te salvar. Não existe isso. Né? Quando a gente precisa se fortalecer nisso. Né? Porque isso também é uma tendência, né? A gente olhar para o outro e se comparar, é inevitável. A gente está lá rodando o tempo inteiro, hoje, né? Na internet, vendo coisas, e isso faz coisas na nossa mente, né? Então, assim, precisa voltar para a realidade, né? O que eu tenho, o que eu preciso, o que eu quero alcançar, o meu desejo, né? E é nessa parte que eu falo do ser egoísta, ter o seu espaço, o que é que você quer, o seu desejo, que é muito particular de cada um. E as conquistas, né, o processo nos fortalece cada vez mais, né? Eu me desafio nas provas, nos treinos, tipo, Caminho da Fé, por exemplo, que eu já fiz várias vezes. Sozinho, né? Sozinho, às vezes em grupo, em pouca gente. Quando eu vejo a subida lá, aquela serra interminável, eu quero zerar aquela serra. Eu quero conquistar. E assim, muitas vezes eu já realizei aquele segmento muito melhor do que outras vezes. Mas o fato de eu não desistir, de eu estar ali, tem aluno que falou assim, nossa, Guilherme, você é doido, você caiu no meio da serra, você desceu tudo para subir de novo. Eu falo, eu desci, mas para mim isso é natural, para mim é importante eu fazer isso. Aí quando eu chego lá em cima, nossa, isso parece que é outro Guilherme, entendeu? É outro Guilherme. É uma força. Se eu tenho força para fazer isso, o que é outras coisas, por exemplo? Entendeu? Porque essa é uma escolha. Né? Você não precisaria fazer, você só faz nem por sofrer. Você. Exato, né? Então por isso que eu falo que é esse egoísmo e até nesse sentido de se colocar propositalmente no desconforto, né? Nós precisamos fazer isso porque aí
já vão ter situações desagradáveis no nosso dia a dia, inevitavelmente, né? Desde pequenas coisas, alguém que diga alguma coisa para você, ou até coisas mais sérias, né? Perder um ente querido, né? Então, assim, quando a gente se fortalece e se coloca propositalmente nesses desconfortos, que é uma briga também, e às vezes muito mais mental do que física, por exemplo, na corrida, você se fortalece, né? Então, e aí você vai passar por essas situações que a vida vai te trazer e você vai encarar ela de modo muito mais leve, realista, né? De modo a pensar mais possibilidades, vai ativar a sua criatividade também, pensar alternativas, né? Você vai enfrentar e aquilo também vai passar, porque você sabe que vai passar, tudo passa. Aquele luto ele vai ser bem mais controlado, Exato. né? Vai ter bem mais alternativas de você superar esse momento, né? Exato. E luto que a gente fala é luto não só de morte, né? De qualquer... De dor. De dor, de qualquer situação, né? Sim, perdas, né? Então, assim, términos, né, de relacionamento, ou qualquer coisa, são muitas coisas, né? Então, assim, de não passar no vestibular, né? De não alcançar algo, uma maratona, num treino, fez tudo, não conseguiu completar, né? E aí, eu vou me traumatizar, me frustrar e não vou de novo, né? Então, assim, é tudo isso. E isso é se conhecer, né? E a gente se conhece aí, porque a minha dor, como eu vou sentir, é muito diferente de como você vai sentir, né? Claro que eu posso ser empática e imaginar, né, pensar em como eu me sentiria no seu lugar, tentar falar coisas para você, né? Isso profissionalmente é o meu trabalho, te ajudar, te fortalecer, mas até profissionalmente eu não posso e não devo te dar um caminho, né? Eu vou te ajudar a achar o seu, né? Que é diferente do meu, até porque não existe certo e errado nessa vida. Existe o que é pra você, né? De acordo com o seu desejo, de acordo com o teu percurso de vida, né? Legal, Raquel. Você já respondeu uma das perguntas aqui, que eu ia perguntar na corrida o que você sonhava realizar. Você falou que é a corrida do Rio, né? Que é uma corrida que está presente, Sim. que você sempre quis fazer. Mas pensando num futuro e olhando para a corrida, Raquel corredora hoje, além do Rio, vamos pensar que todos nós passamos por ciclos e fases da vida. Uhum. As suas filhas estão crescendo, Sim. isso te dá uma possibilidade, igual você falou, de fazer outras coisas, porque antes você tinha uma rotina, agora você tem outra, daqui a pouco vai ter outra, e assim a vida vai se montando. Estão ficando mais independentes, isso, né? E isso também vai te abrir oportunidades de você, por exemplo, você sempre fez provas mais regionais, você fazer provas mais longes, mais abertas, Exato. quem sabe em outros países e assim por diante. Sim. Então hoje, o Rio, vamos dizer assim, que ele já é realidade. Vamos ver, né? Se a gente sorteio, consegue, né? A inscrição, né? Sim. O coach conseguiu, tá? Até agradecer o Rio de Janeiro aí, a Maratona do Rio, porque fizeram inscrições vamos dizer assim, que é um grupo Fidelidade. Para quem fez as últimas 5 edições, foi nós que ganhou um voucher para se inscrever em qualquer distância. Parabéns. Sem pegar fila e sorteio. Você merece, é o seu caminho, né? É o caminho que você percorreu. Então a gente ficou muito feliz, eu e mais alguns atletas receberam, então já estou inscrito também nos 42. Então o Rio, quem sabe vai ser uma possibilidade, caso seja sorteado, mas você já começa a enxergar provas um pouco mais longe, novas possibilidades. Sim. E dentro dessas novas possibilidades, além do Rio, quais são os seus sonhos na corrida? O que você imagina? Gui, de verdade, assim, o meu sonho é não parar, né? Mas eu estou aberta, né? Eu nunca coloquei algo específico, as coisas elas foram aparecendo. Então, assim, eu me lembro, por exemplo, o Pernas da Alegria, como foi? Você colocou lá no grupo, né? Foi algo que trouxe mais coisas para minha corrida, né? Assim, mais possibilidades, poder. E eu falo que eu não fui para ajudar. Aquilo me ajuda,
né? Eu gosto de estar com aquelas pessoas, a energia que eles passam, como a equipe da GRAI também, né? Eu acho que é isso, né? Assim, para mim, hoje não tem. Ai, quero fazer uma, né, fora. Tá aberto, né? Pode acontecer. Pode acontecer. E já vamos puxar esse gancho já, que você acabou de relatar. A Pernas da Alegria, pessoal, é um projeto social aqui de Americana, e onde abre a oportunidade de pessoas portadoras de necessidades especiais, que tem, geralmente a grande maioria tem dificuldade de locomoção, e elas são colocadas em cadeiras de roda adaptada para corrida, e existem voluntários que durante as provas ou treino ou visita em locais, em parques, sim, essas pessoas voluntárias adotam uma cadeira naquele momento, naquela atividade, naquela prova, e dá pernas para essas pessoas realizar o percurso conduzindo essas pessoas. E além da Raquel, existem outros alunos da equipe que é voluntário desse projeto. E Raquel, você falou que você não vai lá para ajudar, que você é ajudada. Sim. E qual é a sensação de estar nesse projeto, de dar pernas para outras pessoas que não têm essa possibilidade? Quando você faz isso, qual é a sensação? Que você traz para você? Eu sou muito grata naquele momento, né? Sempre é isso que me traz. Eu gosto de correr. E eu sou privilegiada porque eu posso correr, né? Então, é sempre isso. É tão emocionante para mim, quando eu conduzo, né? Que eu sinto exatamente isso, né? Eu dando essa possibilidade daquela pessoa também correr e sentir, né? A emoção do vento, né? De passar pela linha de chegada, de receber uma medalha, né? Então, e eles que são atletas mesmo naquele momento, né? Então, assim, é tão gostoso para mim correr quando eu faço provas egoístas sozinha, né? Que eu falo que eu preciso ter esse momento, mas também para estar lá, né? Então, é algo que eu faço com muito prazer. Eu gosto muito, é uma troca muito rica poder conduzir no Pernas da Alegria, né? Eu tive a honra de levar na cadeira da GRAI, né? Sim. A primeira vez que inaugurar a cadeira, estrear naquela corrida. Então, assim, eu realmente sou embaixadora do Pernas da Alegria, porque eu falo assim que eu trago muita gente para a GRAI, mas eu trago muito voluntário para o Pernas da Alegria. Eu sempre faço um movimento mesmo para isso acontecer. Porque quando você tá ali, eu acho que, como tantas experiências que a gente tem, individuais, e que a gente sente isso, eu queria que todo mundo pudesse sentir, né? Da maratona, de conduzir o Pernas da Alegria, de ser mãe. Legal. Né? Então... Vivendo essas experiências e pensando em referências, pessoas, projetos, coisas que trazem referência para você na corrida. Hoje, quem te inspira? Se você olhasse, por exemplo, o que te dá força para continuar? Você tem alguma referência dentro da sua casa, fora da sua casa, dentro do projeto? Corredores que talvez você... profissionais que você... independente de se é de corrida, se é de futebol, se é de outro esporte, sim, que você vivenciou ao longo da sua vida, ou corredores amadores próximos de você, que quando você está assim, às vezes desanimada, tentando um objetivo, e às vezes você vê, você fala, nossa, isso também me inspira, essas pessoas, sim, têm uma energia legal. Você tem essas pessoas como exemplo, assim, como referência? E é engraçado que a gente vai colocando, assim, né, essas pessoas nesse caminho mesmo que a gente vai percorrendo, né? Então, foram várias pessoas ao longo, né? Você. Obrigado. Né?
Então, assim, hoje eu sempre falo, a Miriam, a Andressa, né, a Josi, são pessoas que estão comigo, que estão sempre lá também torcendo e felizes quando eu tenho, né, os meus momentos que eu evoluo e que isso é mostrado, né? Claro que tem amigos também, o Leandro, que foi meu professor de Pilates há muitos anos, eu acabo os treinos e eu falo, nossa, vou mandar pra ele, né? E aí ele fala, nossa, que legal, né? Então, assim, é muito legal ter, né? Eu acho que a equipe da GRAI, né, ela traz isso, né? A equipe me inspira, de verdade. Show, assim, legal. E que você tá ali como referência, né, Gui? Então, você acolhe as particularidades de cada um, né? E isso que eu acho incrível no ser humano, Você Guilherme. vai trazendo um pouquinho de cada. Exato. Então, assim, cada um com o caminho que quiser, né? Se quiser caminhar, se quiser fazer ultra, o Guilherme vai acolher. Se você quiser nadar, fazer triar, né? O Guilherme vai acolher. E eu sempre tive uma ligação muito forte com o esporte, né? Tanto que tem gente, Gui, que de verdade acha que eu sou educadora física, né? Muitas pessoas já me perguntaram. E até quando eu vejo que eu também inspiro algumas pessoas, né? Isso também é o gás pra gente continuar, né? Então, acho que é essa junção aí de coisas. Legal. E você já parou e olhou no espelho e sentiu o contrário do que eu acabei de te perguntar? Por exemplo, você citou algumas pessoas que te inspiram, citou a equipe, Sim. o próprio treinador, e eu fico muito feliz disso. E quem me inspira também são vocês, conseguir produzir o dia a dia. E você já parou para pensar que involuntariamente você também é inspiração para outras pessoas? E dentro da sua casa, no seu trabalho, no ciclo de amizades. E a pergunta é, você se inspira nas pessoas e como você se sente inspirando outras pessoas fazendo exercício físico? Gui, é uma coisa que às vezes é difícil a gente pensar, né? Porque na verdade é isso. Primeiro a gente sempre vê o outro, a gente sempre se compara, a gente, né? Então, assim, tem desejos, né? Eu quero fazer isso, eu não alcancei ainda tal pessoa. Porque você vê a possibilidade. Então, assim, é possível, né? Eu acho que quando a gente se inspira em alguém, a gente fala, é possível, né? E eu fico muito feliz. E isso sim me dá também esse gás para continuar quando a pessoa olha para mim e fala assim, se ela também conseguiu, eu também posso, né? Gui, eu me lembro de ter vergonha de sair para correr. É uma coisa tão hoje pequena para mim, né? Então, assim, quando alguém começa, né, consegue colocar uma roupa de corrida e sair, já é pra mim algo tão... Porque eu sei que dali as coisas vão fluindo, Vão mas acontecer. como é difícil, né, muitas vezes, a gente começar. Então, é isso, assim, que isso também sirva, né? Eu fico feliz e eu acho que também é um sonho, um intuito de vida poder inspirar também, né? Seja os nossos filhos, a pessoa que tá lá, né? Quando meu marido inscreve nós dois. Cara, é a corrida mais feliz da minha vida, sabe? Então, assim, quando as minhas filhas estão lá me esperando, né? Eu sei, não é todas que elas podem, né? Porque às vezes é muito cedo, mas eu sei que elas vão estar lá, né? Me esperando. Nossa, eu preciso chegar logo, eu preciso por elas, eu quero que elas me vejam. Então, é isso. É muito gostoso. Legal, legal. É sempre bem bacana, né? A gente ter referência e ser referência também, né? Sim. E sabemos que temos, né? Quantas pessoas me procuraram... Você corre? Aonde, Gui? Tal pessoa vai te ligar, Sim. né? Eu já fiz isso algumas vezes. Então, isso é gratificante. Legal. E para essa galera que tá em dúvida de começar a correr, e trazendo a sua experiência, tudo que você vive, o que você pode falar para elas assim? Bora pra cima. Tamo junto, vamos começar. Né? Esses benefícios que a corrida traz para você no dia a dia, na vida,
como você transforma isso em legado no dia a dia? Como você traz isso, por exemplo, assim... Por exemplo, você falou que a inspiração é você chega lá, suas filhas estão te esperando. Uhum. E quando você vê elas gostando do esporte, qual é esse sentimento que o exemplo arrasta, com esse legado que você leva? Então, como você se sente nessa posição quando isso acontece? Por exemplo, você falou que as corridas mais felizes é quando seu marido, ele inscreve vocês dois para a prova e sem ter que você, tipo, pedir, pressionar para estar junto e tal. Isso é um legado, ele só faz isso porque você gosta, porque ele te vê. Exato. E como você se sente desse jeito? O que traz para você isso? Eu acho que é gratidão mesmo, né? Eu acho que não é que é só o gás para continuar, tal, mas ser grata. Eu sou muito grata a Deus, né? Por tudo, por todos os privilégios que eu tenho, né? Que eles também foram conquistados, né? De escolhas, né? Que nós fazemos. Então, é isso. Eu acho que é gratidão mesmo, Gui. Legal, então vamos conhecer o perfil da Raquel agora, tá? É bem simples a resposta, né? O pessoal conhecer um pouquinho mais você. A gente já falou da profissão, tudo. Corredora, mãe. Agora, o que você gosta de fazer? Onde existe algo além da corrida que você se encontra, que é o seu momento ali? Sim. Um outro hobby, o que seria? Eu gosto de ler, eu gosto de estar com a minha família. Eu sou uma pessoa muito caseira, então, assim, estar em casa com a minha família, né, lá com as minhas filhas, com o meu marido, ou até na casa dos meus pais, com os meus primos, com as pessoas que eu amo, é algo que eu gosto muito, né? Então, assim, eu até falo que eu tenho um pouco de dificuldade social, né? Então, assim, de me abrir muito, mesmo que não pareça, né? Porque as pessoas falam que não parece. Mas, às vezes, eu sou tímida, e as pessoas, às vezes, me enxergam. Eu acho que eu passo uma imagem que realmente elas não me conhecem, né? Mas, às vezes, eu não deixo essa porta muito aberta. É uma defesa, talvez, que eu construí de muita coisa. Não sei nem se é só defesa, né? Mas... uma postura, talvez. Então, eu acho que é isso. Eu gosto de estar com a minha família, de estar com os meus pais, de estar com as pessoas que eu amo. Eu gosto muito. Gosto de ler, gosto de ficar no ócio, eu gosto de não fazer nada, nada, nem TV. Sabe quando você fica lá sentada conversando? Eu gosto de ter esses momentos, de só conversar, sabe? Então, assim, de cozinhar. Então, eu sou um pouco caseira. Legal. E a Raquel, como atleta, participa das provas, ganha roupa, camiseta, a gente começa a investir muito em roupa de corrida, em tênis. Sim. Você é daquelas que tá com roupa de corrida em todo lugar? Ou você é daquelas que não? Eu vou para tal lugar, eu gosto de me produzir, eu gosto de mudar o tipo de roupa. Quem é a Raquel nesse sentido? Gui, por muitos anos, ali no pós-parto, até o ano retrasado, eu acordava e colocava roupa de corrida. Tanto que eu fiz o desafio 366, eu corria todos os dias. Então eu acordava e já tinha que estar preparada, porque eu tinha que fazer pelo menos 1 quilômetro, né? Então, e eu me sentia confortável, não tenho problemas com isso. Mas aí até o trabalho, né, me traz uma postura hoje que eu preciso me arrumar. Então, coloquei um saltinho, né? Mas fiquei muito tempo sem usar salto ali no pós-parto e tal. E hoje eu gosto, por exemplo, aqui. Eu fiz questão de não vir, né? Porque até isso, eu não sou só aquilo, né? E também, às vezes, as pessoas, quando vêm, né, com roupa de corrida que só me conhecem do lado profissional, também estranham. Então, tem esses dois lados. Então, até hoje eu quero, e eu acho que era esse intuito, mostrar a outra Raquel que não é quem tá aqui me conhece, né? Legal. E vamos lá, quando você tá correndo, a gente sabe, né, e é orientação, tanto da parte nutricional, a gente manter uma disciplina também no sentido de se hidratar durante os treinos, de fazer reposição durante os treinos. E você é aquela atleta que na corrida
Você gosta de usar suplemento para repor a energia ou você gosta de usar alimento sólido para repor a energia durante a corrida? O que você gosta? Eu sempre tive muita dificuldade de comer, né? Comer, tanto que na maratona era o meu problema e o meu desafio. Eu passei um período nas corridas que foi de adaptação, não tomava nem água. E aí, quando começa a fazer longas distâncias, né? Quando eu fui fazer os 21, eu comecei a precisar treinar isso também. Eu só faço uso de suplemento, né? Então, é água e gel de carboidrato. É o que me conforta. Eu tenho muita dificuldade porque realmente tem aqui uma questão de sentir dores quando eu como mesmo uma comida mais sólida, mais pastosa, assim. Então, o que me adaptou hoje para correr, ou eu corro em jejum, né? Quando é um treininho mais curto e tal. E nos longos é gel e água. Gel e água, boa. E vamos lá. Qual tipo de treino você mais gosta? Quando você sai para treinar, você olhou sua planilha lá do dia. Aí tem treino que brilha o olho, assim, você fica apaixonada. Tem treino que você já fica meio com medo de sair de casa. Tem uns que você fala, vamos lá fazer. Mas assim, na metodologia de treinamento existe várias maneiras de você treinar, né? Sim. Entre eles tem o treino mais focado para resistência, o endurance, os treinos intervalados, os treinos de alta velocidade, de tiro, os treinos mais trabalhando em ritmos de provas, de corrida, os famosos race pace, e assim por diante. Qual dessas metodologias te agrada mais, que você gosta de fazer? Nenhum treino me brilha o olho, tá? Eu não reclamo, né? Porque eu sei que eu pago pra isso e é isso que vai me fazer evoluir. E eu quero, né? Porque é o desconforto, ficar confortável no desconforto, né? Então eu vejo e eu não reclamo também. Claro, tem aqueles que a gente prefere. Eu gosto de tiro. De tiro curto. Eu não gosto daqueles tiros de 400. Eu gosto de tiro de 100, de 200, né? Um tiro de 800 já não... Tudo bem, às vezes nem é tiro, né? 800, mas... race pace, não, Gui, não gosto. Treino de hoje, porque você tem que se sustentar mais tempo. Tem que ficar mais tempo na zona de desconforto. Na zona de desconforto. Então, assim, porque você vai saber que é mais desconforto, é mais mental, né? Porque é isso, eu acho que é mais mental pra mim. Por quê? Eu falo pra todo mundo que começa, e muitas pessoas, assim, que às vezes estão começando, me questionam, eu falo assim, o Guilherme não passa nada que você não consegue fazer. Se você fez o teste, você pode ter certeza que você vai conseguir fazer. Só que você tem que se sustentar no desconforto. Vai acabar, se sustenta, ali é 1 hora, né? E é só assim que vai evoluir. Então, eu acho que é isso. Pra mim, eu gosto às vezes dos longos também, mas eu vejo aquele... vai fazer o final feliz lá, eu falo, meu Deus, às vezes... E muitas vezes eu não consigo, porque você tem que treinar a mente antes, né? Por isso que eu olho, às vezes antes de dormir, eu olho, eu sei que, né, assim, mas pelo menos é uma prática minha, eu coloco aqui, porque eu gravo, é tipo uma cola mesmo, depois que eu escrevi, às vezes eu nem olho durante o treino, né? Hoje eu escrevi lá, não olhei nenhuma vez, porque a hora que eu escrevi eu já mentalizei. Mentalizou. Então, tudo é mental, né, Gui? Quando você vai sair... pra treinar, você olha lá no final de semana, é 1h25, tá aqui, né? Você já preparou o seu mental antes, né? Então, assim, até aí não tem muita briga, você sabe o que você vai ter que fazer. Legal, e quando você se arruma pra treinar, pode ser qualquer coisa, tá? Que não pode faltar durante o seu treino, que você leve com você... ou alguma mania que você faça antes ou depois ou durante. O que te persegue aí durante os treinos? Por exemplo, tem gente que sai para correr não corre sem fone. Tem gente que sai para correr, por exemplo, faz uma oração antes. O que você tem assim que na corrida sempre vai estar lá com você? Se eu te encontrar correndo, vou estar lá. Tem algumas coisas que são básicas, né? A roupa, o tênis, o relógio. Mas eu não tenho muita coisa não, Gui. Tem assim, no dia de prova,
dia de treino, eu nem gosto que me fotografe, tá? Porque eu não me arrumo, mas no dia de prova, por exemplo, eu me maqueio pra ir fazer as provas. Eu arrumo o meu cabelo, eu gosto de fazer trancinha, né? Então, assim, eu tenho isso e eu gosto, né? Porque vai ter foto, sim. Então, e eu me sinto bem, né? Então, assim, e é pra mim, não é pra ninguém, né? Mas nos treinos, não, pelo amor de Deus, eu acordo às 4 da manhã, né, geralmente. Então, eu nem quero dar muito tempo pra eu pensar. Ô, Sanderson, não tira a foto da menina No treino. no treino. Se bem que eu gostei, né? Mas ali era de longe, tava meio noite, né? Mas é isso. Então, na corrida, você vai toda maquiada. Né? Vamos colocar no dia de prova, Vamos colocar... Quem não quiser, só não reclama de mim, porque eu vou bonita. Se você quiser ir feia, você vai. A gente brinca, né, que a corrida das meninas maquiadas são a track field, a live, Eu nunca corri essas. a Sephora, aqui próximo da gente, seu Rosa. O meu é qualquer uma. Vamos lá, que as meninas estão todas maquiadas. Eu vou em todas assim. Eu gosto. Essa é a minha preparação. Raquel, existe algo que a gente, relacionado à corrida, à sua rotina de exercícios, que a gente não abordou aqui, que você gostaria de falar? Acho que tá tudo bem. Tá tudo tranquilo? E você, como corredora, há muito tempo, aí passou pelas fases de maternidade também, agora está na sua melhor forma física de corrida, né, nesses últimos anos, atingindo aí os seus melhores picos de performance também. E temos várias pessoas que estão assistindo a gente aqui nesse podcast, ou estão escutando esse podcast, e talvez alguns já correram, ou não fazem atividade física e estão se descobrindo talvez na corrida também, em outra modalidade esportiva. E qual é a mensagem que você deixaria para essas pessoas que estão começando, que estão retornando à atividade, relacionado a tudo que você falou, principalmente desse corpo forte, dessa mente forte? Qual incentivo você traz para essas pessoas? Qual mensagem você deixa para elas para chegar junto nesse mundo, para absorver todos esses benefícios? O que você pode falar para essas pessoas? Eu acho que de tudo, do meu caminho hoje, o que eu quero deixar se coloque propositalmente no desconforto. Eu acho que é isso. Intencionalmente, né? Ache maneiras de se colocar e se manter, né? Tentar estar confortavelmente no desconforto e saber que isso vai passar, né? E isso serve para qualquer fase da vida. Uma doença, algo que todo mundo está nesse momento passando por alguma coisa. Todo mundo, né? Você está, alguma coisa que está difícil. Então, se sustente nesse desconforto, né? E quando você puder, se coloque propositalmente no desconforto. Isso vai te fortalecer a passar por situações desagradáveis da vida de maneira mais forte, né? Esse é o treino, né? Legal. E a corrida te coloca nesse desconforto, Exato. Né? É um dos 12 E eu gosto esportes. disso da corrida. Então tá bom. Então eu sei os treinos que a gente vai colocar pra você a partir de agora. Tá ótimo já, viu? Não Treino... precisa piorar. Treino de 100 em todos os dias. Tô brincando. O equilíbrio, a mescla de todos, né, que faz a gente também. Não seria só um, né? Sim. Por isso que eu dou valor para todos. Mesmo os que na minha cabeça eu não vou conseguir ou é mais desconfortável, então vai fazer para ficar mais confortável. Só que nunca fica desconfortável. Nunca fica confortável. Nunca chega esse momento. Até porque essa questão do desconforto, ela é muito importante. Existem fases do treinamento que você está em períodos de base, preparatórios, pré-preparatórios, competitivos e assim por diante. E as sessões de treinos durante a semana também, existem treinos mais intensos, menos intensos, mais ritmados, treinos mais recuperativos. E o corpo ele só evolui fisicamente quando a gente
ultrapassa essa barreira. É onde todo mundo desiste. Entendeu? Né? Então ali até a barreira você vai estagnar, né? Você vai chegar num platô. E quando você ultrapassa essa barreira, você começa a ser diferenciado. Lógico que existe um limite de ultrapassagem também. E é progressivo. Então, assim, como você falou, bateu muito forte nessa tecla do desconforto. Sim. Em estar em situação desconfortável deixa a gente mais forte. Entendeu? Só que hoje ninguém quer ficar. Ninguém. Né? Ninguém quer. E não que eu não goste de ter os meus momentos de conforto e quero conquistá-los, mas eu só vou conseguir algumas coisas mais confortáveis no desconforto. No desconforto. Né? E isso não vai acabar nunca, eu nem quero, porque eu gosto disso, é isso que me faz continuar, me deixa sempre em movimento, pra gente não estagnar. Em situações de muito conforto, a gente deixa de evoluir como pessoa, né? A gente deixa de evoluir como pessoa, deixa de aprender. E a vida é uma aprendizagem constante, né? Sim. Então, assim, quando a gente está em situações dessa, sei lá, por exemplo, num estudo que você está ali na faculdade, você entra naquela situação de conforto, então você vai aprender o básico. Entendeu? Aprender o básico. Na corrida, no esporte, você entra naquela situação de conforto, você vai estagnar num platô, você não vai evoluir, as metas talvez não vão chegar como... E assim, e ao mesmo tempo, a pessoa tem que querer estar nessa situação, né? Não sou eu, não é a Raquel, não é outra pessoa que vai julgar ou querer que a pessoa esteja em desconforto. Vai ter aquele grupo que sempre vai reclamar do coach, né? Sim. Do Gui. E assim, isso também não faz bem, né? Porque assim, também tem algo que é cientificamente comprovado, que você fazer o desconforto sem reclamar, sorrindo, isso também solta mais hormônios positivos no seu corpo. Né? Então, assim, eu me lembro lá na maternidade, quando eu tinha que tirar leite dentro da UTI. E ela falava assim, sorria. Eu falava assim, mas como? Né? O sofrimento que eu tô, a minha filha tá lá, e tinha que tirar com a maquininha, não sei o quê. Sorria. Isso é uma mensagem que você vai mandar pro seu cérebro, o seu leite vai descer. E você ficava lá, tá bom, põe uma música. E ela ficava lá conversando comigo, e às vezes eu dava altas risadas. Então, assim, você também fazer o seu treino difícil sorrindo, às vezes é difícil, né? Porque não tem muito como. Difícil. Mas eu falo que é o que tá ali na sua cabeça mesmo, sem reclamar, né? Ir lá e fazer e pronto, né? Se sustentar ali. Legal, Raquel. Bem enriquecedora essa nossa conversa. Ficou uma mensagem muito importante pra gente. Dentro dessa conversa, primeiro que a gente tira aí que corpo forte habita em mente forte e assim vice-versa. Que a gente precisa também ter o nosso momento e ser egoísta. Uma mensagem muito importante. E outra coisa que a gente bateu bastante na tecla, que o desconforto ajuda a gente a evoluir e que é necessário a gente colocar em situações de desconforto. Lógico, em alguns momentos o desconforto vai ser em situações diferentes. Não, e se conhecer, né? Saber que, claro, você não vai treinar se você tiver com uma dor, né? Sim. Mas nós sabemos. O desconforto que a gente fala não é você... por exemplo, você tá com uma lesão, você tem que treinar lesionado. Sim. Não é isso. O desconforto é, por exemplo, tá chovendo lá fora. Eu tenho a possibilidade de treinar ou na chuva, ou numa academia na esteira, ou tem a possibilidade de ficar dormindo. Aí você acaba ficando dormindo porque tá mais gostoso. E tudo bem você fazer isso algumas vezes, né? Também é importante ter esse momento de prazer. Mas não ser uma coisa rotina, né? A rotina ela não pode permanecer no conforto. Tal da disciplina. Então é isso, Raquel. Muito legal esse papo com a gente. Muito obrigado. Pessoal, vocês que estão assistindo o podcast, vou pedir para vocês compartilhem com os amigos. Curte aqui, deixa um comentário. E você que está ouvindo também, compartilhe esse podcast. É muito importante para a gente.
e são várias histórias bacanas. Estamos no 8º episódio, hoje com a Raquel, psicóloga, mãe, corredora, esposa. Raquel, muito obrigado por aceitar esse convite, por compartilhar esse momento, tanto da sua vida pessoal, como da sua vida também profissional, trazer um pouquinho da parte da psicologia aqui pra gente, que isso é muito importante, principalmente tendo os dois corpos, mente e corpo andando junto. Isso fortalece. Muitas pessoas hoje buscam a atividade física como uma válvula de escape, então isso é muito importante. E tudo tendo esse equilíbrio, as coisas tendem a prosperar melhor. Então, Raquel, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Espero que você tenha gostado desse podcast e bora treinar. Bora, Gui. Obrigada, eu que agradeço. Só tenho a agradecer. Foi incrível. Obrigada por poder participar mais uma vez. É desconfortável, né? E também estar aqui. E obrigada por eu ter essa experiência também, de ter dado essa oportunidade. Tamo junto. Show, vamos pra cima. Valeu. Valeu, Gui.